Bazuca não é aquele dinheiro que vocês vão receber. Exatamente, frequentemente 7 em 100 anos. Em X e vinho verde. Isso. Segundo os teus ministros holandeses, não é? Exatamente. Claro. Saudoso o primeiro-ministro holandês. Dá-me música. Hoje temos uma história fascinante, triste, estranha. Bem, vamos a isto. Neste dia estamos em 1943. E morri em Mãe Martins. Of all places. Mãe Martins. Aos 65 anos. Of all ages. O paciente mais famoso da psiquiatria portuguesa, Aparício Rebelo dos Santos. É verdade. Olha, vou primeiro começar por Mãe Martins. É muito curioso. É um nome, obviamente, não é? É um nome medieval até. E fui procurar um bocadinho de onde a origem, quem foi esta pessoa, Mãe Martins. Às vezes é engraçado procurarmos quem foi Lourenço Marques, que era o antigo nome de Maputo. Foi um tipo que esteve precisamente onde hoje é Maputo, na altura em que vocês andaram por o mundo. Este trata-se de um cavaleiro medieval, Martins Corso. Martim era o seu nome, e nós já falámos aqui dos patronímicos, portanto os seus filhos eram Martins, significando filho de Martim. Isto seria o nome que vivia ali naquela região, de um dos seus filhos, que se chamaria Mãe, que é um nome medieval, Martins, sendo filho de Martim. O que é que isto interessa? Para as pessoas de Mãe Martins ficarem a saber. É aquele golpe de asa quando forem agora jantar no sábado à noite. Exatamente. Com os amigos. És de onde? És de Mãe Martins. Tu sabias que... Ui, não! Isso é medieval! Vamos voltar ao nosso Aparício Rebelo dos Santos. Ele nasceu em 1878 em Braga. Belo sítio para nascer. Por acaso é mesmo. Nós amamos Braga. Sim, e morreu em Mãe Martins. O pai é uma figura muito curiosa. Era filho de outros pais incógnitos, no caso, os avós paternos do nosso Aparício não se conhecem, e tinha ido para o Brasil, como tantos portugueses nesta altura, já falámos muito nisso, não é? Tinha ido para o Brasil, uma mão atrás e outra à frente, depois, entretanto, tirou a mão de trás e a mão da frente e fez uma fortuna. Oh, Tiago, por amor de Deus. Hugo, que indecência. Como explicar isso agora às crianças que acabaram... Isto nem sequer é meu, é uma piada que já tinha ouvido, daquelas piadas que vocês, daqueles livros. Tu és terrível. Quando é uma porcaria é portuguesa. Quando é uma coisa boa é internacional. Eu miúdo que faço isso quando com os meu grupo de amigos adolescentes, quando era uma coisa boa eu dizia assim, viram o que eu fiz? Quando era uma grande chatice, dizia assim, ai meu Deus, o que é que nós fizemos? E agora o que é que vamos fazer? Tal e qual que vocês fazem com o futebol, não é? Claro, ganhámos e perderam. Isso. Muito bem. Para as vossas equipas. Seguindo, este tipo, claro, fez uma fortuna no Brasil, o pai do nosso Aparício, por acaso também se chamava José Aparício dos Santos, e começa a sua ascensão social. Como falámos, temos falado disso, destes imigrantes do Brasil. Ele tinha casado e depois também casou as filhas bastante bem. Teve um filho que foi até visconde. Portanto, estabeleceu-se bem, a sua vida lá corria bem, economicamente e tudo, e tinha voltado para a região de Braga. Mas ele tinha um dos seus filhos, Aparício, o tal nosso Aparício, o nosso morto, que lhe dava grandes dores de cabeça, uma vez que não era bom da própria da Rita. Sim, é uma história mesmo estranha, não é? Bem, triste também. Ele queria ir para a tropa, era o que o Aparício quis fazer, queria seguir a carreira militar. O menino quer ser o quê? Militar. Quer ser militar. E foi militar, claro, ele foi subindo, chegou a oficial, foi tenente, depois também estudou em Coimbra, e é precisamente em Coimbra, na universidade, quando ele começa a dar os primeiros sinais de doença psiquiátrica. Até com alguma violência verbal e até física, não em relação a pessoas, mas tinha um espírito muito, muito, muito perturbado. Nós já temos falado aqui, estamos também no início da neurologia, da psiquiatria, e portanto isto era uma questão que ele viveu na fronteira entre os alienados, como se chamava, serem pessoas completamente postas à margem da sociedade e trancadas num sítio, e começar-se a tentar ver as doenças psiquiátricas como precisamente isso, como doenças, e procurar tratamentos. E teve a sorte, bem, vamos ver, mas teve esta particularidade de ter um pai que tinha bastante dinheiro e que tinha um carinho gigante por este filho e um interesse enorme em tratá-lo. Ele foi internado, a coisa foi escalando em violência e em alienação. Ele foi internado pela primeira vez, em 1908, no hospital de Rilhafoles, que já falámos. Já aqui falámos recentemente até. Exatamente. O hospital que era dirigido pelo professor doutor Miguel Bombarda. Ele lá está. A coisa, de vez em quando, ele passava estes
internamentos e parecia que estava um bocadinho melhor, voltava para a família, mas a coisa rapidamente descarrilava. O pai correu seca e meca, uma expressão muito interessante que também tive de ver de onde vem, porque nós usamos, e é muito engraçada. Não se sabe exatamente ao certo, é uma expressão muito antiga, secular, e que supostamente significa os dois pontos mais distantes do mundo islâmico, quando o mundo islâmico contemplava ainda o mundo hispânico. E, portanto, era correr seca e meca, ir de um lado ao outro do mundo islâmico. Seca, calculam que fosse um nome para a cidade de Córdoba, que ficava neste extremo ocidental do Império Muçulmano, e depois Meca, que é, como sabemos, na Arábia. É muito engraçado, correr seca e meca, ir de uma ponta à outra, no caso do mundo islâmico aqui para significar. Não é interessante? Incrível, Lu. É muito engraçado. Segundo golpe da asa para sábado à noite. Para sábado à noite. Corri seca e meca. Correste à procura de um lugar para estacionar o carro. E foste tarde. Exatamente, só consegui estacionar em Mãe Martins. Bom, e ele andou, de facto, seca e meca a ver se quem lhe acudia àquele filho. Ele chegou a ir a Paris, não é? Com a vantagem de ter, de facto, meios para o fazer, consultar-se os melhores especialistas da altura, na altura, Ballot e o Dr. Babinski, do seu consultório, provavelmente na Avenue President Kennedy, que ainda nem sequer tinha nascido nesta altura. Parece a personagem do Tantan, estás a ver? Um bocadinho de canção. E o Oliveira de Figueira, que lhe vendia uns óleos para passar por o corpo, ver se ficava melhor. Ele parecia que ficava bom, de facto, volta para Portugal, os problemas voltaram e há ali uma grande ansiedade da família que mobiliza os amigos, até polícia, para o seguirem, para ver o que é que ele vai fazer, que já um bocadinho com medo que a coisa descampasse mesmo. Até que o pai decide levá-lo outra vez ao melhor dos melhores, o mais famoso psiquiatra português, o grande especialista em psiquiatria, o Miguel Bombarda. Lá se puseram os dois a caminho, até Lisboa. O doutor Bombarda, até por simpatia com o pai e tudo, e interesse naquele caso, lá os recebeu, os dois, no seu consultório no Hospital de Rilhafoles, que depois se chama, claro, Hospital Miguel Bombarda. Mal entrou o nosso Aparício, sem dizer sequer bom dia, tirou do casaco uma pistola e disparou 2 tiros na cara do iminente médico. Nós lembramos este caso quando falámos do Miguel Agora Bombarda. estás a linkar, ok? Exatamente esse homem. Morreu 6 horas depois no Hospital de São José, à mão de um dos seus próprios doentes. Que horror! É e esse pai ali. Tal e qual, sim. Nossa. Claro, ninguém se lembrava, devia-se ter uma arma. Quer dizer, estamos em 1910. Estamos precisamente em 1910. Estamos no dia 3 de outubro de 1910. Isto foi um choque nacional, claro. Ele era uma figura muito famosa e, sobretudo, famosa, para além de ser um eminentíssimo médico, era um eminente republicano nesta fase final da monarquia. Não podia ser fase mais final. Eu volto a lembrar, ele foi morto dia 3 de outubro de 1910, era talvez o mais famoso dos republicanos, deixou os republicanos às aranhas, sem perceber até no princípio de haverá aqui uma motivação política, o que é que se passa, quem é este Aparício. Pode ter sido o grande empurrão final, não é? Quase hoje o abanão. Muitos historiadores acreditam que sim. Precipitou o golpe, vamos matar o nosso mais famoso republicano, vamos precipitar isto, e há muitas pessoas sem relação nenhuma efetiva. Sem relação nenhuma, era mesmo por um distúrbio psiquiátrico. E muitos, claro, é o what if, que é uma coisa até, é um exercício engraçado em história, mas não passa disso, claro. Mas há muito provável que o Miguel Bombarda, bem, que teria cargos importantes, sim, mas há quem aponte que ser muito provável que ele tivesse sido o nosso primeiro presidente da República, ou seguramente um papel importantíssimo. E portanto, claro, quanto ao nosso Aparício, ficar por ali a vida do Miguel Bombarda e a tua futura carreira até na política, ele nunca se arrependeu e nunca sequer saiu desse transe em que tinha entrado no consultório. Ele diz, tentam perguntar os enfermeiros, a polícia, se ele está arrependido do que fez, ou se... aquela coisa do veja o que fez, não é? Tem 1910, não é? Sim. E ele sempre disse, tinha que matar, sem nunca apontar sequer razão especial para ser aquela pessoa, eventualmente cansaço desta corrida de médicos, nunca saberemos. Muito triste. Ele foi considerado inimputável, nunca foi sequer julgado e viveu o resto da sua vida na Casa do Telhal, com uma instituição que funciona até hoje, é um hospital psiquiátrico também que funciona em Mãe Martins, onde ele acaba por morrer. É uma história que se junta a outras. Lembrei-me só aqui de 2 que sabia de cor e, portanto, me lembrei. O rei Jorge da Grécia, assassinado por Alexandros Skinas, também um doente psiquiátrico, ou talvez mais contemporâneo, mais da cultura pop, Mark David Chapman, o homem que matou John Lennon à porta de casa, o Dakota Building, em Nova York. A loucura é uma espécie de fronteira, e nós às vezes falamos aqui tanto destes casos, que nos separa de um mundo insondável, que nós não, de facto não chegamos lá. É uma coisa que nos assusta
não sei se a todos, eu penso que é uma experiência partilhada por tanta gente, individualmente, não é? Este pânico de... Como não é? De enlouquecer, de perder a cabeça, de entrar de facto nesse mundo onde deixamos de ser completamente nós e até coletivamente, porque também temos medo destas pessoas a quem isso acontece. É uma espécie, vou chamar aqui com todo o respeito, erro na matriz, que é assim que é visto por nós todos, não é? Estamos cá todos neste tecido que forma a sociedade e há este ponto que saiu da matriz, claro. Isto encerra em si este erro na matriz, o sofrimento, claro, pessoal, mas também, e isso talvez nos fascine, o contacto com um mundo que de facto nos escapa a todos. Não é demais lembrar que os loucos, e estou aqui a usar uma palavra que engloba tanta gente e até a mim próprio, é uma... preciso lembrar, os loucos, a esmagadora maioria dos loucos, ou das pessoas com distúrbios psiquiátricos, não são perigosos, obviamente, senão quantas vezes para si próprios. E que triste coincidência que este erro particular na matriz, de que falamos hoje, tenha posto fim à vida de alguém que se dedicou a sua própria a estudar os outros erros na matriz. O Aparício Rebelo dos Santos morreu faz hoje 81 anos.